Das paz, irmãos e irmãs. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tá bom, meus irmãos, depois desse culto de domingo, o tremendo mover de Deus na nossa igreja, louvamos ao Senhor por isso, de ter usado a nossa vida, a minha, do pastor Ricardo, dos irmãos, para ministrarem sobre outros irmãos, a unção, o poder, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Você que não veio, você perdeu. Deus nos abençoou e continuará nos abençoando de forma tremenda. Amém? Antes, melhor dizendo, depois dessas palavras, dessa introdução, gostaria que você abrisse comigo o Salmo de número 51. Tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo tem algo para falar aos nossos corações, ao meu e ao seu, de forma tremenda. Oxalá muitos irmãos estivessem aqui hoje. Alguns irmãos não podem vir por causa de trabalho, por causa de alguns motivos, como família, durante a semana é um pouco mais complicado, e Deus entende todas as coisas, mas eu tenho certeza que Deus nessa noite há de falar de forma poderosa conosco. Por isso eu peço a você, evite ir ao banheiro, beber água nesse momento, deixar o seu celular desligado, para o que Deus irá falar com a tua vida. Quantos acharam esse Salmo de número 51? Diga amém. Todos acharam? Amém? Glória a Deus, achei um pouco fraco, pensei que alguém não tinha achado. Diz assim a poderosa palavra do nosso Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Poderão sentar. Queridos irmãos, esse é um texto conhecido da palavra do Senhor. Muitos talvez não conheçam o texto no geral, mas fragmentos desse texto, desse salmo, são bem conhecidos da palavra de Deus. Muitos textos aqui, irmãos, são ressaltados de forma a serem tiradas do contexto. Muitos louvores citam alguns textos aqui, alguns versículos. Muitos pregadores usam versículos isolados aqui. Mas nós, quando olhamos para o contexto, nós vemos uma situação específica da vida do rei Davi. Nós sabemos pela palavra do Senhor que Davi era filho de Jessé, e ele então, após o seu nascimento, ele foi um dos
último a nascer era mais novo, e ele tinha alguns irmãos mais velhos, e esses irmãos mais velhos, eles eram pessoas mais robustas do que ele, eram trabalhadores melhores do que ele. E Deus havia rejeitado o rei Saul, Saul havia sido rejeitado pelo Senhor, e Deus então havia escolhido um outro rei, e manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, e na casa de Jessé Deus iria falar com Samuel. E então os irmãos de Davi vão entrando, e Davi estava longe da casa de seu pai, ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, e então ele ficou por último, e todos os irmãos vinham diante do profeta, e Deus dizia: não é esse, e Deus dizia: não é esse, e Deus dizia: não é esse. E então quando o profeta diz: acabaram os teus filhos, Jessé diz: não, ainda existe um, é Davi. O seu próprio pai o havia rejeitado, havia um certo preconceito com Davi por causa da sua idade, da sua estatura. E então entra Davi diante do profeta Samuel, e Deus fala com o profeta Samuel, e então ele diz: esse é o ungido do Senhor. E nós conhecemos as histórias desse rei maravilhoso, o rei segundo o coração de Deus, o homem que lutava as batalhas do Senhor, era um homem que buscava o reino do Senhor com intensidade, desejava fazer a vontade do seu Deus, o Deus de Israel. Era um homem que tinha uma amizade com o Senhor. Mas quando olhamos o contexto desse salmo, nós vemos Davi compondo esse salmo, falando de algo triste sobre a sua vida, falando de um acontecimento que havia marcado a sua alma, que havia marcado o seu interior. Ele havia matado o seu amigo Urias, que era uma pessoa valente do seu reino, era uma pessoa que amava o seu rei, que amava o exército do rei. E então Davi, quando viu a sua mulher Betseba nua, ele desejou Betseba no seu interior, e coloca Urias na frente da batalha, e o abandona sozinho para morrer. Então Davi toma Betseba na sua mão, adultera com Betseba, inclusive tem um filho com Betseba. Mas acontece, irmãos, que o profeta Natan, um homem usado pela palavra do Senhor, e eu vou lhe dizer algo nessa noite, meu querido: todos nós temos a nossa vida no oculto, todos nós temos a nossa vida particular, fora da casa do Senhor, mas o Espírito da profecia, irmão, o Espírito Santo de Deus, o Senhor dos Senhores, aquele que tem olhos como chama de fogo, ele conhece cada vida, ele conhece a minha vida, ele conhece a sua vida, ele conhece motivação de coração, ele conhece as palavras antes de brotarem no coração, antes de passarem pela sua boca, antes de todo o processo cognitivo mental ser realizado nos neurônios, antes de qualquer informação ser notada na sua mente, na sua alma. O Espírito Santo de Deus já conhece de antemão. E então ele envia o profeta Natan, e o profeta Natan repreende Davi, dizendo: Davi, como você pode fazer tal coisa, Davi? Como você pode, tendo tantas ovelhas, escolher uma outra ovelha que não era sua, tantas mulheres para ti? Tu és o rei de Israel, tu podes ter todas as mulheres, mas como tu cometes um assassinato, como tu cometes esse assassinato do seu amigo Urias? E então Davi, quando é repreendido pelo Espírito do profeta, quando é repreendido não somente pelo profeta, mas pelo Espírito que estava sobre o profeta, ele reconhece o seu erro, e ele compõe esse salmo maravilhoso. Eu vou lhe dizer a primeira coisa nessa noite. O tema da minha mensagem, queridos, é a alegria. Repita comigo: a alegria é o dom do perdão. Quantas pessoas não são alegres nos dias de hoje? Quantas pessoas nós olhamos, irmãos, nos dias de hoje e não possuem alegria no seu interior? Eu não estou falando, irmãos, de algo que é exterior. Eu não estou falando de algo que é trazido pelo trabalho. Não é algo trazido por uma boa notícia. Boas notícias trazem uma falsa alegria sobre nós. O dinheiro no bolso traz uma falsa alegria sobre nós. A família bem traz uma falsa alegria sobre nós. Nós vemos muitas pessoas hoje, irmãos, na casa do Senhor, que não entendem o que é a alegria de Deus. E a primeira coisa que eu quero dizer para ti no Espírito Santo, irmã, eu quero dizer para ti, irmão, que a tristeza do pecado é a tristeza quando ele não é perdoado.
Todos os pecados causam tristeza, sim. O pecado causa tristeza no nosso coração. Mas o crente, quando começa a andar triste, o crente, quando começa a andar cabisbaixo, quando aquilo vira uma rotina na sua alma, quando a tristeza começa a ser uma rotina na sua vida, o seu espírito está sempre abatido. Ele entra na igreja e seu coração está abatido. Ele não acha felicidade ao entrar na casa do Senhor. O próprio Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi sabia, irmãos, que a sua falha foi grave. E quando o pecado não é perdoado, irmãos, quando o pecado não é perdoado, eu vou lhe dizer o que acontece com a pessoa. A sua mente fica transtornada, o seu coração fica pesado. Davi disse que o seu pecado estava diante dele. Ou seja, irmãos, nós sabemos aquilo que machuca o nosso interior. Você sabe exatamente a sua falha, você sabe exatamente o seu erro. Talvez existam coisas do seu passado que vieram à tona no presente. Talvez, irmãos, algo esteja incomodando a sua vida. Talvez um trauma de infância, talvez uma cena muito ruim, e isso tem travado o seu interior. Davi tinha que conviver com o seu assassinato. Por mais que todas as coisas fossem, irmãos, andando diariamente sobre a vida de Davi, ele continuava sendo rei. Ele continuava sendo rei de Israel. Ele continuava, irmãos, tendo todo o seu dinheiro. Ele tinha uma família e agora tinha uma bela mulher, consequência de um assassinato. Mas ele sabia que tinha cometido um assassinato. E eu vou lhe dizer algo com muito carinho, meu querido e minha querida, para que você nunca esqueça. Ouça o que Deus vai te falar nessa noite. Quem tem Jesus na sua vida, ele sente todo o peso do seu erro. Você tem Jesus na sua vida, irmão? Você tem Jesus na sua vida, irmão? Então eu vou lhe dizer o que acontece com você. Todo o peso do erro vem sobre a sua vida. Tudo aquilo que você comete que não está diante da vontade do Senhor, tudo aquilo que você comete, mesmo você dizendo eu não sabia que era errado, o Espírito pesa sobre a sua vida. Ele pesa sobre o seu coração, sobre essa atitude que você deseja tomar, sobre qual caminho escolher, sobre qual igreja seguir, sobre qual pessoa namorar, sobre qual conselho ouvir. O Espírito Santo pesa no coração de quem é crente. Jesus Cristo de Nazaré, se Ele habita na sua vida, irmão, Ele vai te guiar a toda a verdade através do Espírito Santo. Ouça o que vou dizer para você, varão. Talvez a atitude que você deseja tomar, Deus está pesando na tua vida. Esse peso de tristeza no seu interior é o Espírito Santo de Deus. E Davi sabia, irmãos, que aquilo que estava diante dele era algo verídico, era algo real. Tanto que ele disse: Senhor, se tu falares algo contra mim, ou se tu me julgares, é verídico, é verdadeiro. Davi não rebateu com o Senhor, Davi não deu justificativas para Deus. E existem muitas pessoas na igreja dando justificativas para Deus, dizendo: Senhor, eu posso fazer isso, 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 por causa disso e disso e disso. Eles vão dando justificativas para o Senhor. Senhor, eu sei que errei, mas foi por causa disso. Senhor, eu sei que sou assim, mas as circunstâncias me levaram, me pressionaram a serem assim. Queridos, Deus vê todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Deus tem coração, irmãos, que não é um coração humano, e o coração de Deus é sensível por nós. Deus sente todas as coisas. Tudo aquilo que você acha, irmãos, que não é válido dentro da casa do Senhor, tudo aquilo que você, quando entra na igreja, acha que não é importante, o coração de Deus sente por nós. E Deus, irmãos, Ele sente toda a frieza e apatia no nosso interior. Deus vê todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. É difícil, irmãos, principalmente quando nós nos convertemos, e isso é muito difícil para alguns crentes entenderem. Quando nós nos convertemos, irmãos, nós ficamos mais sensíveis espiritualmente falando, e aí a coisa às vezes se torna um pouco mais difícil.
Sabe o que acaba acontecendo, irmãos? Quando você se converte, tudo aquilo que você fazia e parecia normal, tudo aquilo que nós fazíamos e parecia normal, quando nós nos convertemos, isso fica muito pior. A nossa alma parece que fica mais complexa, parece que entramos às vezes em mais crises, parece que no mundo éramos mais alegres e na igreja estamos mais tristes. Talvez porque muitos não se converteram. Porque a tristeza do pecado não perdoado, ela é algo muito forte no nosso interior. Quantos aqui têm a certeza que Deus perdoou a sua vida? Diga glória a Deus. Você não tem certeza que Deus perdoou você nessa noite, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui têm certeza que Deus perdoou a sua vida? Digam glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O ser humano tem uma mania muito interessante, amados irmãos, de esconder as coisas uns dos outros e do seu próprio Senhor. Olha o que estava acontecendo com Davi, igreja. Ele havia cometido um assassinato, ele tinha cometido um assassinato contra o seu amigo. Era algo grave perante ao Senhor, era um crime de sangue, era algo impensado para Davi, algo que ele nunca imaginava cometer. Ele nunca imaginava assassinar alguém, principalmente o seu amigo, principalmente o seu companheiro. Ele tentou esconder o seu pecado e Urias disse: não, eu não farei isso, Davi, eu não vou deitar com a minha mulher, eu vou ficar com o Senhor rei, porque estamos num período de guerra. Ele era fiel ao seu rei, ele era fiel a Davi, e isso feria o coração de Davi. Talvez você, irmão, esteja triste por ter tomado uma atitude errada, por ter tomado um caminho errado, por saber que desagradou ao Senhor, e isso está pesando no seu coração. Quantas pessoas não entram na casa do Senhor e estão tristes porque elas estão se escondendo de Deus? Elas sabem o que aconteceu com elas sabem que falharam, elas sabem que pisaram na bola com o Senhor, elas sabem que erraram com Deus. Isso me lembra quando eu era criança, que eu fazia umas asneiras e eu fazia umas artes e eu sabia que minha mãe não gostava, e rapidamente eu entrava para o meu quarto e ficava quieto, e eu ficava no meu lugar. E é interessante que a minha mãe, por me conhecer, ela via que eu estava muito quieto e ela rapidamente perguntava: Rodrigo, o que está acontecendo? Parece muito com a namorada ou com a mulher, quando o marido faz alguma coisa errada e tenta esconder, mas a mulher sabe como nós somos. Exatamente é assim com o Senhor. Deus, Ele conhece a nossa vida, Deus conhece o seu coração, o meu coração. Deus sabe, irmãos, as nossas atitudes erradas e muito maior ainda as nossas motivações. E quantas pessoas na igreja do Senhor, elas estão tristes porque estão com a sua mente virada, estão com o seu coração virado, as suas emoções estão embaralhadas, elas não entendem o que se passa no seu interior. Muitas pessoas dentro das igrejas têm medo de Deus, alguns dentro da casa do Senhor têm medo de Deus, achando que Deus não vai aceitá-las, achando que Deus não as ama mais, porque não confessaram os seus pecados. Você já confessou os seus pecados ao Senhor, irmãos? Não importa a gravidade do erro, eu vou dizer para você nessa noite, irmão, irmã, não importa a gravidade do seu erro, não importa o vício que você tem, não importa a deficiência no seu caráter, não importa o quão baixo você desceu ao pecado, não importa a gravidade do seu erro, Deus pode perdoar você, Ele pode perdoar você. Você tem noção disso nessa noite, igreja? Quantos têm glorifique ao Senhor? Quantos têm noção que Deus perdoa todos os pecados? Deus pode perdoar todos os pecados? Glorifique a Deus nessa noite. Glória a Deus. Quantas pessoas não têm essa consciência? É triste, irmãos, quando uma pessoa não se sente perdoada pelo Senhor. É triste quando um cristão, ele não entende o quanto Deus ama a sua vida, o quanto o Senhor realizou pela sua vida. E isso, irmãos, é algo tão real na vida desse ser, que ele não consegue se relacionar bem, nem com a esposa em casa, nem com o amigo na escola, nem com o amigo na faculdade, no trabalho, e inclusive com o seu irmão na igreja. Quantas pessoas não sabem se comportar na igreja, irmãos, porque não entenderam o perdão do Senhor? Alguém que não entende o perdão do Senhor não vai entender o perdão da vida do outro. Quando o outro errar, ele não vai entender que Deus ama tanto ele como o outro e perdoa os dois de igual forma.
Está faltando, sabe o que, irmãos? Repita comigo: a alegria do perdão. Existe alegria na tua vida nessa noite, irmão? Existe alegria na tua vida nessa noite, irmã? Davi pediu a restituição da alegria. Talvez seja esse o pedido teu nessa noite, irmão. Seja o pedido teu, irmã. Restituição da alegria. Davi andava, irmãos, Davi continuava a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele continuava como rei, era saudado pelos seus súditos, mas o seu coração estava seco, a sua alma contrita, a sua vida destruída. Ele não era ninguém. Exatamente como as pessoas vão andando hoje, como zumbis. Elas vão andando, inclusive entrando nas igrejas, filho, e elas parecem um zumbi. Elas são secas de emoção, elas são frias na sua alma, elas são frias no espírito, elas não entendem a alegria da salvação, elas não sabem o que é bater palma para Jesus, elas não sabem o que é se expressar, elas não sabem o que é dizer eu te amo, Senhor, elas não sabem o que é dizer para o irmão: irmão, nós somos filhos do Senhor. Não, elas não sabem fazer. Ele continuava a sua vida de pai, a sua vida de rei, a sua vida de muito dinheiro, a sua vida, irmãos, que todos olhavam como status, fama, todas as coisas. Ele continuava, mas faltava algo na sua alma. Sabe o que faltava? Repita para o seu irmão: sabe o que faltava na vida de Davi? Diga para ele: sabe o que faltava na vida de Davi? Era a alegria do Senhor. Talvez esteja faltando a alegria do Senhor na tua vida, irmão. Talvez esteja faltando a alegria do Senhor na tua vida, irmã. A nossa felicidade plena, ela não é comprada, irmãos. A nossa felicidade não se compra com dinheiro. A nossa felicidade não se compra com status, não se compra com cargo eclesiástico, não se compra casando com marido e com mulher. Isso tudo é felicidade, é alegria sim, mas sem a alegria do Senhor, a alegria da salvação, todas essas coisas são vãs. Nós vemos, irmãos, quantas pessoas hoje nas religiões, é triste falar isso, mas eu não posso me furtar de dizer quantas pessoas hoje adentram nas religiões. Elas vão buscando religiões, elas vão fazendo sacrifícios, elas vão fazendo oferendas, elas vão achando que ofertando ao seu Senhor, dando o seu dízimo, a sua oferta, o seu dinheiro na igreja, elas acham que está tudo bem. Davi estava dizendo: não, Senhor, eu sei que tu não te comprases de sacrifícios, senão eu te daria. E eu te pergunto nessa noite, irmão, o que você deu ao Senhor para Ele te dar a salvação? O que você deu a Deus para Ele derramar o Espírito Santo sobre você? Você não deu nada ao Senhor, você não ofereceu nada ao Senhor, Deus ofereceu tudo para você. E a nossa felicidade plena, irmãos, ela só é conquistada em Jesus de Nazaré. Somente no Espírito Santo de Deus é que nós vemos, irmãos, sacrifícios de animais não trazem felicidade, eles não trazem a vitória do Senhor. As bênçãos do Senhor não vêm de despachos na esquina, não vêm de velas acesas nas encruzilhadas, não vêm de rezas em uma igreja, não vem, irmãos, de orações em uma igreja. A vitória do Senhor, ela vem pela vitória na cruz do Calvário, aquilo que Jesus conquistou por nós e para nós, a nossa herança em Deus, de graça do Senhor, pela graça do Senhor. E nós precisamos entender que só damos a Deus por gratidão. Quantos aqui são gratos ao Senhor? Glorifiquem o Senhor. Você é grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem realizado na tua vida, por todas as bênçãos, vitórias, tanto materiais, emocionais como espirituais. As religiões oprimem as pessoas com dogmas. As religiões oprimem pessoas com dogmas. Uma pessoa religiosa, sabe o que ele faz? Ele entra no lugar e ele olha o ambiente, ele julga aquele ambiente se é de Deus ou não pelo exterior. Mas, meu querido, eu vou lhe dizer uma outra realidade. Deus não olha o exterior, Deus olha o interior. E aquilo que o homem julga forte, Deus está dizendo é fraco. E aquilo que o homem julga fraco, Deus está dizendo é forte. Deus inverte as coisas, Deus escolhe quem são para confundir os que não são, para confundir os que são. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes.
E quando as pessoas estão entrando na teologia da prosperidade, o espírito do anticristo, o espírito do engano, o espírito da religiosidade, o espírito do exterior, o espírito da obra, o espírito do dogma, o espírito da realização, o espírito do materialismo, o espírito da execução, é só ter. Mas o espírito do evangelho, irmãos, eu vou lhe dizer uma outra coisa: o espírito do evangelho é o espírito da felicidade, é o espírito da plenitude, é o espírito da graça, é o espírito de Jesus, é o espírito do amor, é o espírito do perdão, é o espírito da liberdade, é o espírito de Jesus, é o espírito da graça, é o espírito da graça, é o espírito da graça. Você conhece o Espírito da graça nessa noite, irmã? Se você conhece, glorifique ao Senhor. Levante as suas mãos e glorifique ao Senhor. Levante os seus lábios em adoração e glorifique ao Senhor. Levante o seu coração em adoração e glorifique ao Senhor. Quantas pessoas não entendem isso e vão entrando nas igrejas e vão virando meros religiosos, e isso não tem melhorado a sua vida. Você tem melhorado a sua vida, irmão? Você tem melhorado a sua vida, irmã? Isso está transformando o interior. Quantas pessoas não estão plenas na casa do Senhor? Como pode um cristão, irmão, estar diante do Todo-Poderoso, diante do Rei dos Reis, diante daquele que tem todo o universo na sua mão, a plenitude está nele, e essa pessoa não ser satisfeita? Eu começo a me perguntar como pode isso acontecer, irmãos, a não ser outra resposta a qual eu chego, se não for pessoas religiosas, pessoas que não entenderam o dom do perdão, são julgadores em extremos, são pessoas que não entendem o amor derramado em Jesus pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, quantos aqui amam o Espírito Santo? Digam glória a Deus. Você deseja o Espírito Santo na tua vida, irmão? Você deseja o Espírito Santo na tua vida, irmã? Então deixe-me lhe dizer como receber o Espírito Santo de Deus. Repita comigo: o Espírito Santo, é o resultado do perdão. Sabe o que acontece quando Deus não perdoa a nossa vida, querido? Sabe o que acontece quando Deus não perdoa a nossa vida, querida? O Espírito Santo, ele é cortado do nosso interior. É cessado, irmãos, o canal do Espírito Santo de Deus. A unção de Deus é cortada na nossa vida. O poder de Deus é cortado no nosso interior. Jesus, irmãos, ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu por nós, para derramar o Espírito do perdão sobre nós, para trazer a salvação sobre nós, para trazer a vitória do Senhor sobre nós, para trazer as bênçãos do Senhor sobre nós, para trazer aquilo que Deus tem para nós. E Jesus teve que morrer na cruz do Calvário, ele teve que morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para que ele subisse ao Pai e o Espírito descesse do Pai para cá, para nos guiar a toda a verdade, para ser o nosso Consolador, para guiar a nossa vida, para transformar o nosso coração, para dizer para nós o quanto somos pecadores. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é a sua mulher que convence isso de você, a você. Ela fala para você: marido, é isso, e você briga com ela, mas não é ela que está incomodando o teu coração, é o Espírito Santo de Deus. Não é a sua mãe que está dizendo para você que você está tomando uma atitude errada, mas é o Espírito Santo de Deus. Não é o seu amigo, o seu pastor que está pregando nessa noite para você, dizendo: cuidado, varão, a tua atitude está errada, o teu pensamento está errado, isso te levará para longe do Senhor. Mas é a boca do Senhor, é o Espírito do Senhor, é aquele que tem olhos como chama de fogo, conhece o teu deitar e o teu levantar, conhece o teu ir e o teu voltar. Ele que está falando contigo nessa noite. E eu vou dizer para você com todo carinho, sem medo de errar: cuidado com a atitude de coração, cuidado com o julgamento que você faz dos seus irmãos, cuidado com o julgamento que você faz da tua mulher, cuidado com o julgamento que você faz do seu companheiro, cuidado com o julgamento que você faz do seu irmão.
Porque Deus usa até mesmo uma mula para falar com o profeta. Não usaria, por exemplo, aquela pessoa que está no seu lado para te alertar. Já que esses avisos não estão adiantando, eu vou lhe dizer com todo carinho: você tomou uma atitude errada. Hoje colhe pelo teu erro, mas glorifique ao Senhor, porque hoje Ele está te dando a oportunidade de você dizer: Deus, eu farei, perdoa-me, lava-me com o teu Espírito, perdoa-me, Senhor. E o sangue de Jesus será derramado sobre a tua vida. O Espírito Santo virá como uma água purificadora e purificará o teu interior através da palavra de profecia, e a paz será restaurada no teu interior. Talvez esteja faltando alegria no seu interior, paz no seu coração. Talvez esteja faltando um senso de finitude, de completude, estar completo, de ser uma pessoa satisfeita. Muitas passagens na Bíblia, irmãos, falam como se a palavra de Deus fosse literalmente uma comida e literalmente uma bebida para nós nos saciarmos nela. O reino de Deus como sendo um alimento maravilhoso para nós estarmos plenos e satisfeitos. Está tu satisfeito nessa noite, varão? Está tu satisfeita nessa noite, varoa? Ou falta algo no seu interior? Quantas pessoas não entram nas traições, nos adultérios, porque estão sentindo falta de alguma coisa? Quantas pessoas não entram no vício das drogas? Quantos jovens não entram no álcool? Quantas pessoas não vão para a prostituição, porque sentem a necessidade de completar algo no seu interior? Mas o crente não precisa disso, irmão. O crente não precisa dessas coisas. O crente tem aquele que nos completa, aquele que é poderoso, aquele que traz alegria sobrenatural, aquele que completa a alma, a mente, completa o corpo também, se for preciso. Até mesmo milagres Ele faz. É o Senhor dos senhores, é o Espírito Santo, é Jesus de Nazaré. E eu fico muito triste, irmãos, quando vejo crentes sem alegria e o Espírito Santo